Retornamos aqui para falar sobre indutância. Então, para explicar o que é isso, eu vou começar aqui mostrando essa figurinha para vocês, onde a gente tem um circuito no qual tem uma força, uma fonte de força eletromotriz, então passa uma corrente e aqui tem uma bobina. Essa corrente que está passando pelo circuito, ela vai girar ao redor dessa bobina e, portanto, ela vai produzir um campo magnético que atravessa essa bobina e, portanto, né, a gente tem um fluxo magnético aqui através de cada seçãozinha dessa bobina. Então, a gente define indutância como sendo está relacionado com essa força eletromotriz que acaba sendo induzida na bobina, né? Então a gente já viu que a força eletromotriz é a derivada do fluxo. Se eu tiver um número n de espiras, é a derivada temporal de n desse número de espiras vezes o fluxo do campo magnético. Então, se eu tenho fluxo magnético passando naquela figurinha ali, né, naquele meu solenoide, naquela minha bobina, eu vou ter uma força eletromotriz que a gente chama de força eletromotriz induzida. Por isso, o nome indutância. Se a gente tiver um solenoide bem longo, a gente sabe que essa relação é válida. Isso é, o número de espiras vezes o fluxo é proporcional à corrente. E essa proporcionalidade é essa constante que a gente chama de indutância. Muito bem, então se eu substituir esse N vezes o fluxo por LI aqui dentro, e esse L é uma característica do meu solenoide ou do material pelo qual está passando onde está sendo gerada essa fonte de eletromotriz induzida, isso aqui é constante, então se eu derivar com relação ao tempo, a única quantidade que vai variar com o tempo é a corrente. Se a gente olhar para as unidades envolvidas aqui, eu sei que essa unidade do L, então, vai ser a unidade da fonte de força eletromotriz, que é volt, por d e dt, que é ampere. Opa, errei, ampere por segundo. Vou corrigir aqui a minha maquininha. Vamos ver aqui. Eu quis escrever antes, mas na verdade isso foi uma bobagem. Então, volt por ampere por segundo. Então, isso aqui é volt segundo por ampere, que é o que a gente chama de Henry, ou Henry em português. Então, a unidade de indutância é o Henry. Quando a gente for estudar o indutor depois num circuito, normalmente a gente vai ver que aqui, por exemplo, nessa figurinha, se eu tiver a corrente aumentando por meio desse indutor aqui, nessa situação A, e ela diminuindo em B, a força eletromotriz autoinduzida, ela sempre se opõe ao sentido da variação nos dois casos, né? Então, se aqui ela está aumentando, ela está para cá, se essa aqui ela está diminuindo, ela tá para cá, para se opor. Ok. Vamos voltar aqui para minha mesinha, para os outros desenhos que eu fiz, né? A gente já viu isso aqui, isso que eu tentei desenhar aqui foram dois fios, né? Diminuir um pouquinho aqui. Então, eu tenho aqui dois fios paralelos, nos quais passam corrente. Então, a gente viu que se as correntes vão no mesmo sentido, esses fios tendem a se atrair. Se as correntes vão em sentidos opostos, esses fios tendem a se repelir. Então, essas flechinhas aqui são a atração, essas aqui para fora são a repulsão. Mas a gente viu que isso é válido quando essas correntes em 1 e 2 são correntes estacionárias. O que acontece se essas correntes variarem com o tempo? Então, nesse caso, a gente vai ter uma situação de indutância mútua. Então, eu tenho aqui duas figurinhas onde a gente vê isso de formas diferentes, né? Mas é exatamente a mesma coisa, né? A ideia é exatamente a mesma. Então, vejam aqui. Aqui eu tenho uma bobina com N1 espiras, né? Então, tem uma bobina aqui.
Aqui é a mesma coisa, uma bobina com N1 espiras, aqui é feito um corte, né, para a gente enxergar. Esse aqui o corte está frontal, esse aqui o corte está também cortado assim, mas a gente está olhando de lado. Então, se eu tenho aqui essa bobina e eu tenho uma corrente I1 que entra aqui e sai aqui, né, uma corrente que passa assim, eu vou ter um campo magnético aqui, né, que vai chegar nessa outra bobina que está do lado de cá. O que essa bobina do lado de cá vai sentir, né? Vai ter um fluxo que vai atravessá-la, portanto vai ser induzida uma força eletromotriz nela também. Aqui é um outro jeito de ver, né? A mesma coisa. Então, quando o I1 varia, uma força eletromotriz é induzida na bobina 2. Isso é equivalente a dizer, é a mesma coisa que dizer que quando há uma variação, quando a corrente, por exemplo, se eu tivesse uma corrente I2 aqui, eu teria uma força eletromotriz induzida na corrente 1. Como elas estão juntas, uma induz essa força eletromotriz na outra, né? Por isso que é uma indutância mútua. As duas sentem, cada uma delas sentem o efeito da corrente que passa na outra bobina. Então vamos fazer uma continha aqui, vou deixar um pedaço desse gráfico para a gente enxergar. Então temos aqui, temos aqui a indutância mútua, né? Então a gente viu ali naquela nota da minha mesa que eu tinha dito que o número de espiras vezes o fluxo em B é L vezes I, portanto o L é N vezes o fluxo de B, né? O número de espiras dividido pela corrente. Então eu vou chamar de M21 a indutância que é gerada na bobina 2 devido à existência dessa corrente que passa aqui, né? Então isso aqui vai ser N2 e eu vou ter um fluxo 2,1, né? Que passa aqui, dividido pela corrente em 1. Portanto, se eu passar esse 1 para cá, eu tenho que 1 M21 é N2, e se eu derivar essa expressão aqui com relação ao tempo, esse M21, que é que eu estou chamando aí de indutância de uma com relação à outra, é uma constante, então isso aqui vai ser simplesmente DI1 dt, e do lado de cá, o número de espiras também é uma constante, vai ser simplesmente a variação do fluxo com relação ao tempo. Bom, isso aqui é de novo um N dφ dt, né, que eu posso chamar de menos a minha força eletromotriz. Se eu fizer a mesma conta da 2 com relação a 1, né? Se eu tiver a corrente entrando aqui e eu verificar o que se dá nessa outra bobina aqui, eu vou ter a mesma expressão, só que aqui vai ser N1 dφ12 dt. Agora, esse M21 ou M12, ele é análogo, ele é o mesmo nas duas, por isso que é uma indutância mútua, né? Então, eu posso escrever que o ε1 é menos m dI2 dt e o ε2 é menos m dI1 dt. Em outras palavras, a força eletromotriz em uma bobina é proporcional à taxa de variação da corrente na outra bobina, né? Aqui eu escrevi a frase pela metade. Então, quando eu vario a corrente na bobina 2, eu vejo a força eletromotriz que foi gerada na 1. Quando eu vario a corrente na bobina 1, eu vejo a força eletromotriz que foi gerada na corrente 2, e esse L, essa indutância, é a mesma nos dois casos, né? Se eu estiver lidando sempre com as mesmas duas bobinas. Depois a gente pode fazer uns exercícios onde essas coisas aparecem. Vamos agora olhar como é que a gente calcula essa indutância num solenoide longo, né? Então o que me interessa é essa parte. Vou diminuir mesmo, deixa assim. Tá. Então, isso aqui não interessa, tá? Então vamos calcular qual é a indutância, que é esse cálculo disso aqui, né? Então a gente já calculou
que para um solenoide longo, o campo magnético, aí vocês recuperem aí as aulas passadas, é simplesmente M0NI, onde esse Nzinho pequeno é o número de espiras por unidade de comprimento, né? Então é aquele N grande por L. Portanto, esse N vezes o fluxo em B é esse NL, que eu estou chamando agora, e o fluxo em B é o campo magnético vezes a área, onde o campo magnético é isso aqui. Portanto, esse NFB vai ser simplesmente NL M0 NI vezes a área, que é essa expressão grande aqui. Vejam que eu tenho duas vezes o N, então isso aqui vai dar M0 N ao quadrado, LI vezes A. Agora, isso aqui é LI, certo? Se isso é LI, significa que o L é tudo menos o I. Então, o L é M0, N ao quadrado, LA. Então, vejam que como no caso de capacitores que a gente estudou lá atrás, aqui também essa indutância depende só da geometria e do valor de M0, né? Porque o N é o número, está associado com o número de espiras por L, ou o N ao quadrado, NL seria um N grandão, vezes o Nzinho, que é o número de espiras. O A é a seção reta desse meu solenoide, só depende da geometria. Agora vamos fazer a mesma coisa para um toroide, né? Então eu tenho aqui a figurinha de um toroide. Agora a gente já falou bastante de toroide aqui. E vamos ver qual é a indutância associada ao toroide. Então essa figura aqui está para substituir essa minha figura que eu botei aqui. Então a gente não precisa dela. Posso até botar ela aqui em cima. Deixa eu ver se... Aqui assim. Então, vamos lá. Primeira coisa, calcular o campo magnético, que a gente já fez, né? Mas vamos fazer rapidamente aqui de novo. BDL é M0I. Então, se eu tiver aqui essa distância R e olhar o meu caminho de integração, 2πr, então vai ser B vezes 2πr, é M0. E aí a gente já viu que esse I é simplesmente o I0 vezes o N, né? Que a I0 é a corrente em um dessa minha espira, mas como eu tenho muitas, isso aqui vai ser o I0 vezes o N, o campo magnético fica simplesmente M0, 0N sobre 2πr. Mas agora eu tenho que integrar, fazer o produto vetorial, o produto escalar e integrar. Então, vou calcular o fluxo, então o fluxo vai ser o produto escalar entre o B, que é isso aqui, e o ds, que nesse caso vai ser o H, que é essa espessurinha aqui, vezes o dr, né? Que eu vou ter que integrar aqui nessa região, em dr. Então, eu olho tudo que não depende de H nem de R e boto para fora. O H também é uma constante, também pode sair. Então, na verdade, o que sobrou aqui foi essas constantes todas, o H também para fora, integral de A até B, certo? Aqui A até B, porque o que é essa parte aqui, que é onde existem as espiras, né? Essa parte central não tem nada, de dr por R, que é o log, né? Então, isso aqui deu essas constantes todas, log de B sobre A. Agora, a indutância é N vezes o fluxo dividido pela corrente, né? Então, N vezes o fluxo dividido pela corrente, é essa coisa toda aqui, vezes o N, então vai ter um N ao quadrado, e quando eu divido pela corrente que passa pelo I0, sobrou essa quantidade aqui, né? M0, N ao quadrado, H sobre 2π, log de B sobre A. Pronto, aí se a gente tiver valores para A, para B e tal, basta substituir esses valores para a gente calcular o valor dessa indutância. Muito bem, agora o que a gente vai fazer é estudar um circuito RL. A gente já estudou um circuito RC, a gente agora aqui vai estudar o circuito RL e depois a gente vai ver uma aula extra, onde a gente vai ver como seria um circuito LC, que tem características especiais, e o conjunto completo, um circuito LRC. Mas na aula de hoje a gente vai parar no circuito RL. Então, tá aqui um circuito RL. Vou aumentar um pouquinho. Pronto. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma fonte eletromotriz variável
E aqui ela está bombeando correntes que vai atravessar esse indutor, que também é conhecido por quem trabalha... Ai, minha caneta mágica, espero que ela não tenha sofrido nenhum acidente mais sério. Então, voltando aqui no circuito RL, tem aqui uma força de eletromotriz variável, aí ela vai gerar essa corrente, que vai passar por dentro desse indutor. O que eu estava dizendo aqui, ele também é conhecido por reator, né? Quando você fala assim, eu quero trocar a lâmpada ali, quero trocar o reator da minha lâmpada, a gente está falando de um fulaninho desses, né? E pronto, então vamos tentar estudar esse circuito e ver qual seria a lei de Kirchhoff que vai aparecer para a gente poder usar quando a gente for trabalhar com esses circuitos, né? Na verdade, o que esse indutor faz é ajudar a manter a corrente de um circuito de corrente contínua. Esse nosso circuito é de corrente contínua, a gente vai estudar circuito de corrente alternada mais para frente. O que a gente quer é ajudar essa corrente a ser constante. Então, o que ele faz é que ele cria uma corrente que se opõe à variação da corrente no circuito, né? Então, no final das contas, a gente vai ver que o que ele faz é atrasar o estabelecimento do equilíbrio no circuito, tá bem? Muito bem, então, para chegar lá, vamos primeiro entender como é que a gente usa as leis de Kirchhoff, né? Então, circuitos em geral, a somatória das diferenças de potenciais dá zero, né? Se eu saio do ponto A e volto no ponto A, eu sei que a hora que eu somo tudo que está envolvido aí, isso é zero. E o campo em geral que está envolvido nisso é um campo conservativo, que eu estou chamando aqui de campo elétrico C, conservativo. Por outro lado, o campo elétrico L, que está associado com essa força eletromotriz induzida magneticamente nessas bobinas do indutor, não é um campo elétrico conservado, né? E eu também aqui estou supondo que essa minha bobina tem uma resistência desprezível, o que nem sempre é verdade, né? Como no caso do capacitor, às vezes tinha uma resistência embutida ali, aqui também às vezes tem uma resistência não desprezível, mas aqui, no caso acadêmico, ela é desprezível, né? Para a gente chegar lá, ter uma lógica mais simples. Muito bem. Então, se eu quiser saber quanto é, se eu partir de A, se eu quiser saber qual associado com a minha indutância aqui, na verdade, isso é o ELDL, né? Que é esse cara aqui que não é conservado, ele que vai me dar o menos L d dt. Por outro lado, isso é equivalente, na hora que eu fizer o circuito todo fechado, é só o que está entre A e B que vai contribuir para esse campo elétrico, né? Então, vai ser integral de A e B do campo elétrico do indutor, dL, que é L, D e dt. Mas eu sei que na hora que eu somo os campos elétricos, aquele que eu chamei de conservado quando não tem indutor, mais o campo elétrico do indutor, isso tem que ser zero, certo? Então, eu posso substituir esse L por menos EC, né? Menos EL passa para o lado de cá, então isso aqui é menos EC. Então, o ELDL vai ser ECDL, né? Que é agora, vou me livrar desse sinal de menos, né? Porque um é menos o outro, é LD e DT. E isso aqui é justamente a diferença de potencial entre A e B, que é VA menos PB. Portanto, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é simplesmente LD e DT. Ou seja, o VA menos o LD e DT é o VB, e isso é a lei de Kirchhoff, né? Com o modo como a gente vai ler o indutor que é atravessado por uma corrente quando ele fizer parte de um circuito, seja ele o circuito RL, RC ou RLC, não, RL, LC ou RLC. Então, eu vou mostrar uma figurinha aqui. E depois a gente vai fazer contas para esses circuitos, né? Então, essa minha figurinha, ela diz o quê? São os modos como a gente lê, usa a lei das malhas, né? Para ler o nosso circuito. Então, aqui, se eu tiver um resistor com uma corrente I que vai de A para B, a gente diz que o VA menos o IR é igual ao VB, né? Ou VA menos VB é igual ao IR, isso aqui é uma grandeza positiva. Quando a gente tem um indutor com corrente constante fluindo de A para B, o DI dt é zero, né? Então, se o DI dt é zero, não tem força eletromotriz induzida que está se opondo a essa variação de carga. Portanto,
Nesse caso, o VAB é zero, ponto, certo? Agora, se a gente tem um indutor com uma corrente crescente que flui de A para B, então ela está aumentando e esse DI/dt aumenta, né? Ela está aumentando com o tempo, então a variação dele é positivo. A força eletromotriz induzida no indutor, ela quer se opor ao movimento, então ela vai daqui para cá, certo? Então, nesse caso, o VA menos L DI/dt é igual menos o VB, né? Se a gente passar para o lado de cá, é uma grande quantidade positiva. Então, ou seja, VAB é positivo, porque o DI/dt é positivo. Agora, se a gente tiver um DI/dt negativo, então uma corrente que decresce, o epsilon vai daqui para cá. Isso é análogo àquela figurinha que eu mostrei antes, né? Só que agora a gente está revendo isso para colocar na lei de Kirchhoff. Então, isso aqui vai significar o quê? Que o VAB, que é o LDI/dt, é uma quantidade negativa, certo? Ele sempre se opõe ao aumento dessa corrente. Então, vamos voltar para a conta. Então, agora eu vou pegar um circuito, esse circuito aqui, que tem aqui uma fonte de força eletromotriz, uma bateria, né? Eu tenho uma chave que eu posso ligar em A ou em C, tenho uma resistência e tenho aqui um indutor de resistência desprezível. Então, eu vou começar ligando essa chave S em A. Então, quando eu ligo essa chave em S em A, eu fecho o meu circuito. E aí eu posso usar a lei das malhas, que eu vou usar em sentido horário, porque a gente já viu que se esse epsilon tá para cá, a minha bateria tá para cá, a minha corrente tá para cá, não tem nenhuma outra se opondo a ela, né? Quer dizer, vai ter aqui, mas que é o que então a gente vai ler isso dessa forma. Então, a partir de A, o que a gente tem? Menos IR, aí a gente já viu que se a corrente vem para cá, a lei de Kirchhoff diz para a gente que a gente lê isso menos L DI/dt, mais o epsilon é igual a zero. Pronto, eu tenho aqui essa equação diferencial, L DI/dt mais IR igual a epsilon, que é muito parecida com a equação diferencial que a gente viu lá quando a gente tinha o capacitor, só que lá a equação diferencial era em termos de carga, né? Era em termos de dq dt, e aqui ela está em termos de DI/dt, do ponto de vista matemático é tudo a mesma coisa. Portanto, a solução dessa equação é epsilon sobre R, 1 menos E, R sobre LT. De novo, exercício. Interrompam, vejam que é verdade, né? Como é que você vai ver que é verdade? Vocês vão derivar isso aqui, DI/dt, substituam aqui, o I é isso aqui tem que dar epsilon, né? Façam a continha para se certificar de que isso é verdade. Bom, então, o I de zero, quando o tempo é zero, eu vou ter E a zero, que é 1, então eu vou ter 1 menos 1, o I de zero é zero. Isso aqui se cancela. E o I de isso já sei, né? Tá certo? Isso aqui, assim que eu abrir, aqui nesse minuto inicial que eu abri, não tem ainda corrente nenhuma, né? A corrente vai começar a passar. Agora, depois que fica aberto há um tempão, né? O meu tempo infinito, o I de infinito, esse E a menos infinito é zero, então 1 menos 0 dá 1, a corrente se estabiliza em epsilon sobre R. Então, se eu mantiver essa chave fechada em A, num circuito fechado, eu vou ter essa corrente com o valor epsilon sobre R depois de um tempo grande, quer dizer, ela vai aumentar e vai chegar nesse valor. Bom, lembra da constante de tempo capacitiva, resistiva, lá que a gente viu, RC? Aqui a gente tem uma constante de tempo indutiva, né? Que é L sobre R, não é R sobre L, é L, porque a gente vai querer escrever isso como sendo T sobre tal. Tá? E essa constante, qual é a unidade dela? A unidade é Henry por ômega, que é segundo, né? Convençam-se disso, né? Substituam um Henry pelo que eu disse que valia, substituam o ômega lá em termos de ampere, segundo, vejam que isso é verdade. Bom, então o que está acontecendo aqui, né? Então, quando a gente ligou a chave, essa corrente foi aumentando até atingir esse valor epsilon sobre R. Quando há um indutor no sistema, vou repetir, vamos supor que eu não tivesse o indutor, certo? Se eu não tivesse o indutor, eu não tinha isso aqui, então eu teria só IR igual a epsilon. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente que é I epsilon sobre R, né? Se isso aqui não existe, I também é epsilon sobre R. Só que agora esse valor epsilon sobre R está retardado por essa quantidade que apareceu aqui.
né? Então, o que significa isso? Significa que quando eu tenho um indutor, eu tenho uma força eletromotriz induzida nesse indutor aqui, que está se opondo ao aumento dessa corrente, certo? Então, é aquilo que eu falei lá atrás, o indutor serve para atrasar o tempo de equilíbrio. Ele vai chegar lá, mas ele vai chegar de uma forma mais lenta do que se eu não tivesse esse termo e eu tivesse simplesmente que a corrente é uma corrente estacionária, epsilon sobre E. Tá bom, agora eu vou fechar a chave, né? Ou abrir a chave, né? Eu tinha fechado o circuito, agora eu vou abrir o circuito, né? Então eu vou botar essa chave em B e vou ler de novo. Então aqui é a equação diferencial quanto o circuito está indo, a corrente está indo para atingir o seu máximo, mas na hora que eu desligar, o que é que vai acontecer? Essa corrente vai seguir no sentido contrário, né? Então, vou botar isso aqui. E eu tenho aqui, vou aumentar para vocês conseguirem enxergar a minha letra linda. Eita, fiz errado. Então, a hora que eu desligo essa chave, né? Aqui em B, eu não tenho aquele epsilon, né? Então, vamos voltar aqui só para botar aqui o circuitinho aqui embaixo, para a gente ler. Então, de novo, de A para B, o que eu vou ter? Eu vou ter menos IR, menos LD e DT, acabou, é igual a zero, certo? Que é essa equação diferencial. A solução dessa equação diferencial é epsilon sobre R e E menos T, já estou usando aqui esse símbolo da constante de tempo, tal L. Se no tempo zero, o que acontece? Assim que eu abro essa chave, o circuito estava carregado, a corrente estava estacionária, estabelecida, o equilíbrio estava estabelecido, o I de zero é epsilon sobre R. E aí vai passar um tempo até que toda essa corrente vai desaparecer, né? E o I de infinito vai ser zero. Então, eu também fiz um programinha, como da outra vez aqui, para a gente brincar e olhar o que acontece com os gráficos aqui, né? Então, eu escolhi uns valores aqui, que eu posso botar aqui na minha mesinha, mas só para vocês lembrarem que valores eu estou entrando, mas é claro que vocês podem depois brincar com outros valores, né? Então, vou supor aqui, vou escolher que, espero que não tenha quebrado nada com o tombo que esse negócio levou, então vou botar aqui, uma resistência de 30 ohms, vou botar uma indutância de 50 henries e vou botar uma bateria de 100 volts. Depois vocês podem brincar de fazer a mesma coisa, e aí eu sugiro que vocês podem programar isso, é bem simplesinho no Python, o que vocês quiserem, até vão surgir assim uma resistência bem maior, vou botar aqui 100 ohms, e uma indutância bem menor, 10 Henry, e uma bateria igual, 100 volts, e aqui fica de exercício para vocês fazerem um gráfico, tá bem? Então vamos lá. Então vou compilar o meu programa, vou rodar o programa e ele vai me perguntar os dados, né? Então qual é o valor de R? O valor de R eu escolhi 30. Qual é o valor de L? Eu botei 50. Da força eletromotriz eu botei 100. Pronto, ele fez. E aí ele gera 2, como no caso lá do circuito RC, ele gera aqui a minha corrente em função do tempo. Quando eu estou carregando e quando eu estou descarregando, né? Eu programei as duas coisas aqui. Ah, não é possível. Preciso desconectar esse negócio. Bom, então agora eu vou plotar isso para a gente olhar. Então, eu vou plotar aqui. Primeiro eu vou plotar quando ele está carregando. E aí, ó que bonitinho, né? O que a gente vê é aqui a corrente e aqui é o tempo, né? 10 segundos. Comparem esses resultados com aqueles tempos de microsegundos do circuito RC.
que a gente analisou antes, né? Então, peguem aquele gráfico ou façam um programinha e coloquem aí para comparar as ordens de grandeza que estão envolvidas. O que eu vejo então aqui é que eu vou crescendo exponencialmente até que eu atinjo aí o ponto de equilíbrio, né? Percebam que o que é o meu infinito, né? O infinito é alguma coisa que de fato não é infinito, né? Eu vou querer fazer uma continha aqui que eu devia ter copiado, tirado uma fotografia, não tirei, mas eu vou fazer. E o que acontece quando ele está descarregando, né? Quando ele está descarregando, é exatamente o contrário, né? Ele tinha uma carga e ele vai cair, né? Quando o tempo vai para infinito, ele vai cair para zero. Então, eu posso plotar os dois juntos aqui. Então, aqui é quando ele está carregando e quando ele está descarregando. E aí vocês podem brincar de fazer essa continha aqui. Eu vou voltar aqui para minha conta e vou perguntar para a gente fazer uma conta. Vou tentar fazer um exercício aqui na mesa. Vamos ver se rola. Aqui junto. Então, vou pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenho um solenoide com uma indutância qualquer L. Vou usar esses valores que eu usei aqui, tá? Então, vamos... Apaguei, né? Mas eu vou supor, então, que o meu L é 50 ohms. L é 50 henries, desculpa. A resistência é 30 ohms e a força eletromotriz eu tinha posto 100, né? 100 volts. Muito bem, vamos supor que esse sistema está ligado. Eu quero saber qual vai ser o tempo necessário para que a corrente atinja a metade do valor final do equilíbrio. Então, qual é o valor do equilíbrio, né? Então, o valor do equilíbrio está aqui. Vou botar aqui no cantinho, aqui, ó. O valor do equilíbrio está aqui, epsilon sobre R, taranã. Quanto será o tempo para que ela atinja metade do valor do equilíbrio? Quanto que é metade do valor do equilíbrio? Metade do valor do equilíbrio é epsilon sobre 2R, né? Porque o valor do equilíbrio, aqui é a corrente, o valor do equilíbrio é epsilon sobre R. Metade desse valor é epsilon sobre 2R, né? E aí eu posso calcular o tempo. Então, vou botar isso aqui. Vamos botar aqui. Vou diminuir aqui para caber tudo. Vamos ver. Então, fica assim, né? Então, epsilon sobre 2R é igual a epsilon sobre R, 1 menos E a menos 3/5 vezes o tempo. Certo? Então, vejam, eu cancelo aqui, que o tempo, na verdade, ele depende de LR, mas ele acaba não dependendo desse epsilon, né? Então, isso aqui vai dar 1/2 menos 1 é igual, né? Passo 1 para o lado de cá, é igual menos E a menos 3/5 de T. Isso aqui dá menos meio, cancela com esse menos E, deixa eu escrever aqui nesse cantinho. Então, isso aqui vai ficar aqui, que meio é igual E a menos 3/5 de T. Portanto, se eu me livrar dessa exponencial, né, isso aqui vai dar log de meio é igual a menos 3/5 de T. Log de meio é menos o log de 2, cancela com esse menos aqui. Portanto, T vai ser log de 2 dividido por 5/3 log de 2, né? Então, T... Aí depois vocês terminem a conta, que eu devia ter feito isso. Planejei fazer, mas me esqueci. Então, T vai ser 5/3 log de 2, que é igual segundos. Eu vou dizer para vocês, se vocês conferirem com aquela curva lá, isso deve ser mais ou menos onde aquelas minhas duas curvinhas se cruzaram. Então, olhem para trás, né, lá no gráfico e façam aqui, botem números para vocês verem o que acontece.
finalizar, eu vou discutir, bom, não preciso mais disso aqui, posso me livrar dessa janela. Eu vou discutir um cabo coaxial, que é isso aqui, né? Então, um cabo coaxial nada mais é... Ah, não, esqueçam o cabo coaxial, vou voltar para trás, porque ainda falta uma coisa aqui que eu olhei, que eu esqueci de falar para vocês. Vamos voltar lá no circuito. O que eu esqueci é o seguinte, eu disse para vocês que esse indutor, ele atrasa o tempo do circuito se carregar, né? Mas e energia? Ele carrega energia da mesma forma que um capacitor, né? E a resposta é sim. E essa energia que ele carrega é proporcional à indutância dele. Então vamos ver. Então eu vou pegar aquela expressão lá, que era, tava lá, não importa, né? Essa aqui que saiu do meu circuito e vou multiplicar por i. Se eu multiplicar tudo por isso, que vai dar εi r ao quadrado mais li di dt. Então εi, o que é? É uma potência, né? A taxa com que a força eletromotriz transfere energia para o sistema. É a potência associada à minha bateria. O R ao quadrado a gente já sabe, é a famosa dissipação de calor por efeito Joule, né? Então, a potência que tem a ver com essa resistência. Isso aqui é uma taxa com que a energia é acumulada no sistema, né? Se isso aqui não é igual a isso, né? E isso aqui deu energia, isso aqui dissipou, mas isso aqui não é igual, é porque alguma coisa foi retida no sistema, que é essa energia que foi acumulada, né? Ou essa potência aqui associada ao indutor. Então, essa potência aqui vai ser L, D e dt, que nada mais é, por que eu estou dizendo que é potência? Porque é energia por tempo, né? Trabalho por tempo. Portanto, isso aqui é verdade, esse UB nada mais é do que a integral de Li di, que dá L ao quadrado sobre 2. Então, a energia armazenada no indutor é proporcional à indutância vezes I ao quadrado, né, sobre 2. E a densidade de energia, né? Então, para calcular a densidade de energia, eu vou supor um solenoide bem longo, que foi o que eu supus lá no começo, quando eu disse que aquela relação entre o fluxo e a indutância era válida. Então, de novo, vou supor um solenoide longo, a gente já fez a conta. Então, o campo magnético é M0 e N, e a indutância é M0 N ao quadrado LA. E aí eu vou calcular a densidade de energia magnética que está acumulada nesse indutor. Ele vai ser simplesmente o UB, que eu calculei, dividido pelo volume que está ali embutido, que eu vou chamar de A vezes L. Que dá... que é isso aqui, né? Que é L ao quadrado sobre 2 AL. Então, L ao quadrado sobre 2 AL. E agora eu substituo pelos valores que eu tenho, né? Então, o L é essa coisa aqui, vezes I ao quadrado, sobre 2 AL, cancela, cancela. E aí, o que é que sobrou? Sobrou, olha que simpático, M0, N ao quadrado, I ao quadrado, sobre 2. O que é o quê? É B ao quadrado, que é o M0 ao quadrado, I ao quadrado, N ao quadrado, sobre 2M0, certo? Então, isso aqui é minha densidade de energia acumulada num solenoide ideal. Se vocês forem olhar lá para a parte de eletricidade, a gente também calculou a densidade de energia elétrica acumulada num capacitor de placas planas ideal, né? E aí vejam a semelhança entre as duas expressões. Agora sim, eu vou voltar para o cabo coaxial. Então, vamos supor que eu tenho aqui um cabo coaxial, eu lembrei dele justamente porque uma das coisas que eu quero calcular é a quantidade de energia que a gente consegue acumular num cabo coaxial, me lembrei que faltou falar aqui, né? Então, o cabo coaxial, que é a vista de uma seção reta, então eu tenho aqui um pedaço dentro e aqui a parte de fora desse cabo, e aí o raiozinho da parte interna é A e o raiozinho da parte externa é B. E aqui estão as contas com a minha letra aqui. Nessa altura do campeonato, vocês já estão entendendo melhor do que eu, né? A tal da obra de arte abstrata já está ficando mais concreta. Então, o tal do cabo axial são dois cilindros concêntricos. Então, o cilindro interno transporta uma corrente I, e o circuito é fechado pelo retorno da mesma corrente através do circuito do cilindro externo. Então, se aqui tem uma carga negativa, aqui tem
uma carga positiva, né? Então a corrente vai para um lado, volta para o outro. Então o que eu quero saber é o valor da energia armazenada no campo magnético que existe entre esses dois cilindros, certo? Então, primeira coisa é calcular o campo magnético, já fizemos essa conta várias vezes, e ela vai dar μ0I sobre 2πr, né? O que eu tenho ali é um fio comprido com campo magnético que vai variar dependendo da distância que eu tô desse fio. E aí a densidade de energia armazenada, a gente acabou de ver, é um meio de B ao quadrado sobre μ0. Então é um meio desse cara ao quadrado, que é o que está aqui, μ0 ao quadrado e ao quadrado, sobre 4π ao quadrado, r ao quadrado, μ0, né? Então um dos μ0s cancela, sobrou essa quantidade aqui. Mas o que eu quero saber não é a densidade de energia, é a energia, né? Então a energia é o B pelo volume, ou seja, essa diferencial de energia é o B vezes dV. E o dV o que é? 2πrl, que é a área, dr, né? Porque eu estou calculando para cá. Uma cebolinha assim, né? Então 2πrl vai me dar 2πr a base, o comprimento, e eu vou integrar aqui para ter o volume final. Então tudo que não é dependendo de R cai para fora, né? Esse R ainda cancela com essa parte aqui do quadrado. Então isso ficou uma integral de A até B, porque eu quero saber quanto eu consigo armazenar nessa parte, entre a parte interna e a externa do meu tubo coaxial. Então, de A até B, do μ0 ao quadrado, L, que sobrou aqui, 2π tinha um 4π, sobrou só... Tô achando que... Não, tá certo, é porque esse cara aqui era ao quadrado, tá certo. Então, esse cara aqui foi embora, sobrou mesmo. 4π dr por R. Então, de novo, isso aqui é só um log, né? Isso aqui são constantes, sai para fora, isso é log de B sobre A. E aqui tá a energia armazenada. E aí, se eu quiser saber qual é a indutância de um comprimento L do cabo coaxial, percebe que isso aqui depende desse comprimento aqui, né? Então, se eu quiser saber a indutância de um comprimento L, eu sei que isso aqui é um meio de Li quadrado. Então, o L vai ser simplesmente 2UB sobre E ao quadrado, e o B eu calculei. Então, é só fazer essa continha e aqui está esse valor. Então, percebam que essa indutância, de novo, como no caso dos capacitores variados, né? Depende da geometria. Então, ele depende do L, que é o comprimento desse meu cabo, e ele depende do B e do A, né, dos raios interno e externo desses meus tubos compridos. Por hoje é isso. Então a gente vai ficar por aqui. E aí eu prometo para vocês que tem uma parte agora que a gente vai discutir que não é, eu não vou cobrar, né? Mas eu vou fazer uma aula extra sobre circuito. A gente já viu circuito RC e circuito RL. Então a gente vai ver o circuito LC, que tem características um pouco diferentes, né? Ele é mais oscilatório, e depois a gente vai ver um circuito LRC. Esses dois circuitos envolvem um pouquinho mais, o ideal seria que você chegasse nessa fase do curso sabendo resolver equações diferenciais de primeira e segunda ordem. Como não é o caso, eu vou dar sempre a solução da equação diferencial, mas vou fazer a analogia aí com o sistema massa-mola, que vocês já viram que também tem uma equação diferencial, e a gente vai fazer uma aula extra para vocês assistirem sobre esse assunto. Então, por hoje, é isso. Até mais.